Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e tô aqui para mostrar para vocês estratégias para vocês gabaritarem Química no próximo Enem e Vestibular. O tema de hoje é a cilada dos enunciados. Cara, você já fez aquelas questões no simulado ou na própria apostila, no material que você usa, que você fala, putz, eu não acredito que eu errei essa questão. Era fácil, era simples, só que eu errei. E aí você vai ver o porquê você errou? Você errou porque ele estava pedindo a alternativa incorreta e não a correta, e aí você acabou na pressa assinalando a correta, ou senão ele estava falando que a alternativa que necessariamente acontecesse aquilo e você pegou uma coisa geral, sabe? Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para falar para vocês tomarem cuidados com algumas palavras no nosso enunciado. Bom, antes de falar quais são essas palavras, eu queria falar para vocês que não é sempre que o examinador coloca essas palavras porque quer ferrar com a galera. Às vezes, inclusive, eles acham que estão ajudando e no fim acaba confundindo a gente. E às vezes é porque é maldade mesmo e eles querem confundir. Mas tudo bem. Por exemplo, eu trouxe aqui um enunciado da Unifesp, né? E aí o cara que fez a questão falou assim: analgésicos ácidos, como aqueles à base de ácido acetil salicílico, provocam algumas pessoas sintomas desagradáveis no estômago, blá 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 blá. Aí lá embaixo ele fala assim, que todos acontecem nisso, exceto o paracetamol, que é, entre parênteses, né, acetaminofém. E continua falando da dor de estômago que dá na galera. Aí lá embaixo ele fala assim, que eles têm ação seletiva nos órgãos, não sei o que, e um deles, que é a dipirona, tem essa molécula aqui. E aí ele dá, tipo, como pra ajudar a gente, né? Ele fala então que é o dietilpropiona fenproporex, que é essa molécula. E aí ele fala assim, considere a estrutura do acetaminofém, que é o paracetamol, né, que ele tinha falado lá em cima. E a galera vai ler as alternativas falando do acetaminofém, achando que é essa molécula aqui. E aí ele dá, por exemplo, a fórmula molecular é CH9NO2, aqui não tem nenhum N. Só que o nome do composto que ele realmente está falando é acetomino, né? Então tem o amino ali, então tem nitrogênio. Só que na emoção do vestibular, a galera acaba se confundindo e achando que é aquela molécula que está desenhada. E aí, quando você pega as alternativas, você vai falar, estão todas erradas, né? Todas as afirmações que fizeram estão erradas. Só que estaria errado se fosse para essa molécula, mas na verdade estão todas certas, porque é uma outra molécula. E aí você fala, mas o cara fez isso na sacanagem, que ele só queria me sacanear, né? Na verdade, ele deu essa molécula pra gente porque essa molécula é a blá 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 blá, dietil não sei o que, mas tem o fenproporex, que era só pra gente saber que o acetaminofém tem esse fenolzinho aqui. Então, aceto vem de ácido acetil, amino é uma amina e fen é esse fenol. Então, era isso que ele queria que a gente entendesse com essa molécula. Não foi que ele colocou lá pra sacanear todo mundo. Só que na emoção, a galera acha que ele tá falando dessa molécula aí que ele deu desenhado, entendeu? E aí acaba errando a questão. Então, nem sempre quando tem essas, entre aspas, pegadinhas, necessariamente o cara fez pra lascar com a nossa vida. Às vezes ele fez pra tentar ajudar e a gente que acabou se perdendo no meio do enunciado. Tudo bem? Legal. Mas e aí, Cacaso? Como que eu faço pra não cair nessas ciladas que o enunciado tem aí no meio da sua escrita? Bom, tratando-se exclusivamente de química, né, sem contar com as outras coisas, é muito importante prestar atenção nos nomes dos compostos, tipo nesse caso, ele deu a molécula do dietilpropiona fenproporex e estava perguntando do
acetoaminofen, né? Então, tipo, ele deu uma molécula e perguntou de outra. Então, lembrar de olhar bem o nome dos compostos. Ver quando ele tá falando de átomo, de molécula ou de partícula ou de elemento químico, que são coisas diferentes. Mas às vezes o enunciado todo tá falando lá, sei lá, o íon, e lá embaixo na pergunta ele tá falando assim, o composto iônico, entendeu? Aí você tem que, tipo, do enunciado juntar os íons para formar o seu composto iônico. E aí você leu na emoção e achou que ele tava falando de íons, aí acaba também confundindo. Então, ver quando é átomo, quando é molécula, quando é elemento químico, quando é partícula, quando é íon. Porque daí a gente consegue não contar errado, né? Fazer contagens erradas, por exemplo. É importante quando ele fala orgânica ou inorgânica, porque às vezes ele fala, sei lá, me fale uma reação de redução orgânica. E aí a gente acha uma inorgânica e fala, essa alternativa, sabe? E na verdade ele estava perguntando de outra coisa. Então, quando aparecer essas palavras, já circula bem grande, assim, ó, bem em destaque, para quando você for resolver, você fala, ele tá falando de orgânica, não vou brisar não vou assinalar a primeira redução que aparece na minha frente, né? Então, assinale quando é orgânica, quando é inorgânica. Quando ele fala ciclo do, né? Ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, coloca qual é o elemento químico que ele tá falando de qual ciclo, para você também não se confundir, que às vezes ele dá um exemplo da respiração e da fotossíntese, que é do carbono. E aí depois tá falando do ciclo do nitrogênio. Aí você acaba confundindo. Então toma cuidado também com o ciclo do, né? E também toma muito cuidado quando ele fala em mecanismo de reação parecida, idêntica, levando em consideração, né, o mecanismo de reação, mas ele não tá falando daquela reação, ele tá falando de uma outra, né? Então toma bastante cuidado com isso. Bom, e aí, falando de palavras gerais, assim, que atrapalham a resolução de exercícios, que aí não necessariamente é algo teórico químico, tem as palavras, que daí a gente também escreve assim bem grande do lado do enunciado pra gente não errar, que é decrescente ou crescente. Por exemplo, na FUVEST 2015, ele fala lá de uma neutralização, né? E fala dos volumes que foram usados do ácido que está neutralizando o negócio. Era neutralização? Não, era redução de metal. Enfim, mas ele fala do volume do ácido que você usa. Aí ele fala assim, coloque em ordem decrescente. E aí ele não põe o maior ou menor, ele põe vírgulas, né? E aí, se você não se atenta a isso e coloca na ordem crescente, vixe, você se lascou, né? Você errou uma questão que você teria acertado, porque seus cálculos foram certos, seu pensamento foi certo, mas no fim você não viu essa palavrinha. Então, decrescente ou crescente, em ordem, também coloca bem grande quando ele coloca em ordem, ou não necessariamente nessa ordem também, porque senão a gente fica habituado a ter necessariamente aquela ordem, né? Exceto, incorreto, porque às vezes tem aquelas dadas as seguintes afirmações, aí ele põe não sei o que, 2, não sei o que lá. E aí ele fala, todas estão corretas, exceto. E aí a gente acha que é para assinalar as corretas, sabe? Então, cuidado com os exceto, cuidado com respectivamente, necessariamente nessa ordem, com correto ou falso, tipo, a afirmação correta é, então, também grifa esse correto. Cuidado com quando no enunciado fala, todas as moléculas acontecem isso sempre, ou as moléculas que nunca isso acontece, então sempre ou nunca, também deixa grifado, nenhum ou todos, tipo, a alternativa em que mostra os compostos que nenhum deles oxida, não sei, né? Acontece tal coisa. Então, nenhum ou que todos acontece tal coisa. Também grifa.
incorreta e necessariamente, que eu já falei. Eu troquei a ordem aqui. Então, quando você estiver fazendo o exercício, para não cair nessas ciladas, que é muito comum da gente tá com pressa, tá sob pressão, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, tá cansado, porque, nem fazer vestibular é correr uma maratona, sabe? A gente sai dolorido, quebrado, então é um teste de resistência. Então a gente tá lá cansado, não aguenta mais fazer aquilo com a bunda doendo, sabe? Então, como a gente faz? Tá lendo lá o enunciado, tá? Grifa o nome de todos os compostos. Por exemplo, desse enunciado da Unifesp que eu tava falando, né? Ele falou assim, analgésicos ácidos como aqueles à base de ácido acetil salicílico. Então já grifa analgésico ácido, para você saber do que ele tá falando. Ácido acetil salicílico, porque é um dos compostos, deixa lá grifado. Aí continua lendo, ele fala dos problemas estomacais que não interessam, um texto gigante lá, que isso não vai fazer diferença para essa questão. Aí ele fala assim, todos acontecem isso, exceto o princípio ativo paracetamol, entre parênteses, acetoaminofen. Então grifa bem grande também o paracetamol e o nome da sua molécula. Ele fala um monte de coisa. E ele considere a figura com a estrutura do dietilpropionafenprolaba e as seguintes afirmações. Então, você grifa o nome do composto que ele deu na figura. Por quê? Quando você fez isso e você bate o olho na questão, ele tá falando, considere a figura desse cara e a estrutura desse outro. Quando você grifou, você fala, putz, ó, são dois compostos diferentes, então não é esse daqui, né? Então, grifa esses nomes. Ou você grifa também os orgânicos e inorgânicos, ou moléculas, átomos, íons ou partículas, para você não cair nessa cilada de tô fazendo correndo e acabo usando uma coisa e era outra, né? Uma coisa que eu vejo bastante também, que é assim, é coisa de que a pessoa ela deu aquela fugidinha da atenção de leve e acabou errando aquela questão. E aí deixa a gente mais chateado do que se a gente não soubesse de fato, né? Porque quando você não sabe, chutei e errei, menos pior. Agora, eu tinha certeza dessa questão. Eu sabia aquele conteúdo de trás pra frente, mas eu errei porque faltou um pingo da minha atenção, né? Aí parece que pesa mais esse erro, né? Então, toma cuidado com as propriedades coligativas, por exemplo, ou com a quantidade de hidrogênios ionizáveis no ácido, porque às vezes na correria a gente acaba esquecendo que um daqueles compostos, né, em propriedades coligativas, por exemplo, ele ioniza e o outro não, né? Então você tem lá, sei lá, 0,1 mol de HCl e 0,1 mol de glicose, e aí você fala, a interferência vai ser a mesma, né? Porque os dois é 0,1 mol. E aí você esquece que o HCl, ele, quando tá na água, ele ioniza e separa em duas partículas. Aí por causa dessa atençãozinha também, que faz parte dessas ciladinhas pequenininhas, você escorregou na casca da banana e aí errou aquela questão, entendeu? Então toma muito cuidado com o processo de ionização e dissociação iônica também, que é um negócio assim, simples pra gente, né, que a gente acaba vendo com uma frequência grande e por ser, entre aspas, simples, acaba nem dando tanta importância assim, mas que quando você tá lá emocionado no vestibular fazendo a prova, você acaba esquecendo e aí a questão foi por água abaixo, sabe? Então toma cuidado com esses processos também, que a gente vai precisar ter muito na cabeça, né? Também quando ele fala de redução e de potenciais, né, de redução ou de oxidação, e ele te dá a tabela, olha lá que sempre tem potencial da primeira e da segunda oxidação, né, ou da primeira e da segunda redução. Então, tipo, O2-, o potencial para virar O- e o potencial para virar O2-, né, são potenciais diferentes, toma cuidado com isso também.
ou a energia que libera quando ioniza 1H do seu ácido e quando ioniza 2. Então, são coisas que parecem muito básico e muito simples, mas que no momento do vestibular acaba pesando bastante. Então, a gente primeiro tem que lembrar que na hora de fazer o vestibular, a gente não pode estar com aquela pressa que não deixa a gente prestar atenção. A gente tem que ter noção do tempo, mas sem deixar essa pressa dominar você. Porque se a pressa dominar, você acaba não prestando atenção nesses detalhes. E aí, uma coisa que parece insignificante no meio daquele texto enorme que você leu, acaba sendo extremamente importante para a resolução do exercício. Então, toma cuidado com a emoção. Outra coisa toma cuidado com o cansaço. Tá extremamente cansado daquele jeito que, putz, eu não aguento nem ler o próximo enunciado. Para, toma um gole de água, pede pra ir ao banheiro. E é uma coisa assim que eu conversei com uns amigos meus, né, na época do vestibular, e ninguém fazia, achava que eu era louca, mas era muito funcional. Eu ia ao banheiro e eu ia, tipo, dando uma alongadinha, sabe, no braço, no ombro, porque é muito tempo lá, assim, na carteira, né, fazendo o vestibular, e aqui os ombros ficam tudo dolorido e chega uma hora que pesa tanto que você não tá mais prestando atenção nas questões, porque você tá com dor no corpo, então vai ao banheiro, se alongando um pouquinho, respira, porque a gente acaba ficando focado em alguma coisa e oxigena pouco o corpo, então respira bastante, ventila a hora que você fala, putz, tô cansado, né? Então isso vai fazer você voltar à concentração e prestar mais atenção em cada uma dessas palavras. Outra coisa, tem 2 tipos de destacar as palavras, né? Que a galera, em geral, meus alunos sempre preferiram, e amigos também, preferiam grifar, né? Então, você tá lendo lá o texto e aí eles grifavam ou circulavam, assim, né? Com um risquinho embaixo. E o que eu sempre fiz tem aqui o corpo do seu texto e aqui sempre tem aquela margenzinha, né? Eu escrevia bem grande do lado, tipo acetoaminofen, bem grande aqui na margem, porque daí quando eu tava lendo lá as alternativas, eu falava, ele tá falando desse cara aqui, né? E outra coisa que é muito válido, parece tosco, mas também funciona super, leu a pergunta, todas as perguntas, que faça disso um hábito. Leu a pergunta, fala, então a Unesp tá me perguntando qual é a quantidade de átomos, sabe? Tipo, repete, né? Então ali tá falando, considere a figura da outra molécula e a estrutura do acetaminofén e as seguintes afirmações. Aí você se auto-pergunta, o que ele tá perguntando? Ele tá perguntando sobre a estrutura do acetoaminofén. Então, tipo, se auto-pergunta, o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando isso. Pra você não cair na bobeira de ir assim no automático, né? Não deixe o automatismo tomar conta de você. Que o automático acaba deixando passar algumas coisas, né? Então, e parece que você vai perder tempo, né, fazendo isso. Mas, na verdade, primeiro, você não vai precisar reler a pergunta, porque quando você leu, você se fez aquela pergunta. Então, tipo, ele está me perguntando isso. Ou, por exemplo, calcule a velocidade de reação. Aí você vai se perguntar, o que ele está perguntando para mim? A velocidade de reação, né? Então, parece tão óbvio, né? Que idiota, pra que eu vou fazer isso? Mas nesse caso, por exemplo, você ia ver, ele tá perguntando do outro negócio, né? Então se auto-pergunte o que ele quer. Mesmo que esteja na cara. Tipo, qual é o nome da molécula? Você se pergunta, ele tá perguntando o quê? Ele tá me perguntando qual é o nome da molécula. Pronto. Vai lá e faz, porque daí você leu e confirmou pra você mesmo que você interpretou direito aquele enunciado. Pra não ter passado assim no automático, né? Então, além de prestar muito bem atenção nessas palavrinhas, é muito importante que você se policie
para não cair no automatismo, porque aí você tá lendo e nem tá mais se atentando a cada um dos detalhes. É muito importante também que quando a gente estiver fazendo o vestibular, se você quiser, já vai pensando, né? Você tá ali um pouquinho antes de abrir o portão, fala, as palavras que eu não posso deixar de, assim, deixar passar no enunciado são tal, 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 tal. E aí vai com isso na cabeça, recebeu o vestibular, o Enem, escreve lá em cima as palavras que você não pode deixar passar. E aí, assim, quando você estiver lendo, você fala, ele quer a ordem decrescente. Ele tá falando exceto isso. Então, você já vai lembrar, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente para não deixar passar, então, essas palavras no enunciado. E se você tiver com medo de esquecer isso, mais do que, de fato, lembrar fórmula, essas coisas, é muito importante lembrar isso, porque isso vai te ajudar a resolver questões de várias disciplinas e vai te ajudar a resolver questões que vai te dar mais raiva se você errar do que se você não soubesse o conceito, porque você sabia, né? Você sabia e errou porque não prestou atenção numa palavrinha. Dá uma raiva ferrada quando isso acontece, né? E aí eu comecei a fazer isso, percebendo desde os simulados, né, que eu errava bastante questão desse tipo, eu acabei usando esse método para não errar mais questão assim. Quando eu comecei a trabalhar, né, no primeiro cursinho que eu dei aula, eu tinha um coordenador que ele gostava de fazer não é uma piada, mas um exercício. Ele dava um exercício assim: o pai da Joana tem 5 filhas. A Lalá, Lelé, a Loló e... Não, como que é? A Lalá, Lelé, a Lili, a Loló e... 2 pontos. Alternativa A, Lulu. Alternativa B, Zuzu. Alternativa C, Joana. Alternativa D, Zélia. E alternativa E, Manuela. Sabe? E aí você, na emoção, você vai lá. O cara tem a filha Lalá, Lelé, Lili, Loló. A filha é Lulu, né? A 5ª filha. E aí você esqueceu que ele falou que o pai da Joana, né? Então, assim, quando eu caí nisso, porque antes de eu dar aula naquele cursinho, eu fiz aquele cursinho e era pré-vestibulinho, então eu tinha 13 anos. Nossa, que raiva, né? Uma questão mó chonga, parece que é uma questão mó boba. E aí eu errei porque eu não prestei atenção que era o pai da Joana, sabe? Nossa, dá uma indignação, tipo, como você errou isso, que idiota. Mas acontece, porque você tá lá, assim, querendo resolver rápido e acaba não prestando atenção nessas coisas. Então, a pressa, a ansiedade de resolver logo, de acertar logo, faz a gente cair nessas, entre aspas, bobeiras, né? Nessas ciladinhas. E aí a gente fala que é pegadinha, mas na verdade às vezes nem foi na intenção de ser, né? Igual eu tava falando. Outro exercício que eu vi também, que me mandaram aí de pedido de ajuda no direct, foi um exercício que falava assim: desenhe a molécula de tal composto orgânico, né? Qual é a estrutura de tal composto orgânico? E aí era dimetilbutanol, eu acho, um negócio assim. Butano, um número O. Aí ele coloca várias estruturas assim, que se vocês esquecer que o butil tem 4 e são dimetil, então você tem que colocar CH3 nos 2 carbonos que não são da ponta, vira várias outras moléculas, né? E aí isso também é uma coisa que eu vejo com recorrência, né? As pessoas que, por exemplo, nesse exercício colocariam o metil assim, né? E aí acaba não sendo o metil, né? Por exemplo, aqui, essa molécula aqui, os vermelhinhos, esse daqui não é mais um metil ligado, né? Ele é a continuação da cadeia carbônica. Então, os compostos orgânicos
são assim batata para ter esse tipo de pegadinha, né? Ou senão ele coloca lá a numeração de onde está a função orgânica e a gente não se atenta à numeração, né? Ou faz uma contagem errada. Então, contagem da cadeia carbônica também é uma coisa assim que é fácil da gente escorregar e acabar perdendo, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso bem, né, bem vivo na memória. E aí outra coisa que eu vi assim sempre, né, sempre que tinha esse tipo de palavra no enunciado a galera errava, era dada a reação não balanceada ou já balanceada. Meu, a galera achava que o negócio estava balanceado e fazia tudo errado, sabe? Então, toma muito cuidado com dada a reação balanceada. Meu, já tá balanceado, não mexe. Ou dada a reação não balanceada. Grifa, assim, ó, não balanceado, bem grande. Escreve na testa pra você não errar. Porque daí você acaba esquecendo de balancear, faz todos os cálculos estequiométricos assim, ó, impecáveis. Só que o negócio não tava balanceado. Aí você errou tudo, né? Ou se não... velocidade de reação também, né? Ele te deu o negócio não balanceado ou equilíbrio químico, o negócio não balanceado e você calculou o negócio perfeitamente, só que não estava balanceado e aí você se lascou, né? Então toma muito cuidado com o balanceamento de carga ou balanceamento da reação, que isso acaba ferrando com a galera, viu? Ou se não, a quantidade de elétrons envolvidas numa reação de oxirredução, né, para montagem de pilha, porque às vezes as pessoas não veem que, por exemplo, H2 liberando elétrons vai liberar 2 elétrons para virar 2H+, né, que isso é balanceamento, mas que acaba errando o exercício todo, que deu o maior trabalho, que você teria acertado se você só tivesse visto que liberava 2 elétrons, né? Então, toma muito, muito cuidado mesmo, porque isso é recorrente em perder questão de bobeira, sabe? Você tinha estudado o negócio, você sabia como calculava, você sabia a resposta, você sabe, por exemplo, o nome dos compostos orgânicos, mas na emoção, na pressa, foi lá e errou tudo. Então anota aí, ó, palavras que a gente não vai deixar passar nos enunciados. Pegou o papel? Anota. Decrescente ou crescente ou em ordem, não esquece disso. Não esquecer, exceto, muito importante, que essa daí também é assim, batata de errar, quando tá falando todas as afirmativas estão corretas, exceto, e aí a gente errou. Então, exceto, respectivamente, ou seja, necessariamente nessa ordem, né? Necessariamente para cada um deles. Correto, falso, incorreto. Meu, escreve bem grande quando aparecer essas palavras, porque é também de praxe você assinalar um negócio errado, porque ele estava pedindo a alternativa incorreta. Aí você vai lá na A, tá certo, e você bota o xão lá, e acertei, né? Então, cuidado. Com as palavras também, nunca e sempre, tipo, esta reação acontece com o seguinte, nunca acontece com os seguintes compostos. E aí você vai lá e fala, olha, acontece com esses compostos aqui, vou assinalar, né? Só que não. Então, nunca e sempre, muito cuidado, com nenhum ou todos. Estão anotando? Anota. Com nenhum ou todos, com necessariamente. Essa palavra lasca com a vida da galera. Ou não necessariamente. A palavra não também já deixa aí bem grande, porque você está lendo lá, isso acontece não necessariamente. Aí você fala, é necessariamente, vou assinalar. Né? Então, não necessariamente, ou não está correto, não, né? Não respectivamente. Então, a palavra não, viu, já circula que isso vai te
te fazer escorregar, né? E da parte de química, o que a gente não pode deixar passar, continua anotando. Quando ele fala entre moléculas, mols, partículas, átomos, íons ou elemento químico, porque daí ele às vezes ele dá uma narrativa inteira sobre átomo. E aí ele pergunta, a molécula que? Ou o número de moléculas que? Já era. Se você não prestar atenção que foi construído a narrativa em cima de um termo e foi pedido em outro, você errou o negócio todo. E muito cuidado com os nomes e as estruturas dos compostos, principalmente orgânicos, né? Que é o que a gente costuma se confundir mais. E com ácidos, né? Tipo, ácido sulfúrico ou ácido sulfuroso. Tipo, a gente não prestou atenção, usou o ácido errado e errou a questão também. Toma muito cuidado com os nomes dos compostos. Além de estudar, obviamente, os nomes e os compostos, na hora de fazer as questões, assinala, escreve grande. Não sei o que vocês vão fazer pra não usar o composto errado. Porque esse de usar o composto errado é também de praxe, sabe? É batata. Caiu o negócio de composto, tipo o de orgânica ali que eu tava mostrando pra vocês, o cara olhou a figura errada e já era, né? Então toma muito cuidado. E com figuras em si. Às vezes a gente tem um gráfico desenhado de exemplo, só que é um exemplo, né? Pra, entre aspas, ajudar a gente a montar o nosso próprio gráfico. E aí a gente acha que o cara tá falando daquele gráfico. Daí a gente também se lascou, né? Então toma cuidado com as figuras. Anotado isso, então, quando você sentar pra fazer o vestibular, não esquecer de tô cansado, com dor nas costas, não tô conseguindo pensar, tô com dor de cabeça, pra respirar, pra tomar água e pra ir ao banheiro. Pra, primeiro, hidratar pra não ficar com dor de cabeça. Pra, segundo, ventilar, porque a gente esquece de respirar, porque a gente tá tenso. Então, tipo, respirar pra entrar bastante oxigênio mesmo e ativar melhor seus neurônios e tudo mais. Ir ao banheiro pra dar uma esticada no corpo, porque a gente fica sempre na mesma posição, começa a dar dor nas costas, dor no pescoço, dor no braço. Pra também a gente acalmar e conseguir ler o próximo enunciado, porque senão a gente começa a entrar naquele automatismo de não prestar atenção e acaba indo tudo por água abaixo porque você não prestou atenção nessas palavras. Então, não deixe isso acontecer. E, igual eu disse, cada um com a sua estratégia, né? Seja você circulando com círculo, circulando com círculo, ótimo. Colocando um quadradinho, grifando ou escrevendo na lateral do seu enunciado, qualquer um deles, mas faça isso para não deixar essas palavrinhas que a gente falou aqui passar. Porque quando passa, não tem volta, velho. Não tem santo que ajude, porque foi uma escorregada das feias. Beleza, galera? Vocês têm algum comentário, alguma questão, alguma pergunta pra agora já? Não? Tá. Muito obrigada por terem assistido. Todas as terças e sextas eu ponho vídeos novos no canal do Face, do Instagram e do YouTube. Se vocês tiverem qualquer comentário, dúvida, pergunta, angústia, frustração, manda nos comentários ou no direct @professoracacaso. E se vocês tiverem vitórias, conquistas, se esse vídeo te ajudou também, comenta aí e manda pros amigos, porque se ajudou você também vai ajudar seus amigos. E se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me mandar, beleza? Bons estudos e até o próximo vídeo.